Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mais que uma química com Trump. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Lula confirma encontro de Mauro Vieira com Marco Rubio amanhã para discutir tarifaço. Vaias para Hugo Mota. Senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em evento ao lado de Lula, presidente da Câmara, houve coro de sem anistia. Cumprimentar. Apuração: Juliana Dalpiva. Jorge Messias desponta como favorito de Lula para a vaga de Barroso no Supremo Tribunal Federal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora também no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, nessa quarta-feira, dia 15 de outubro, de 2025, chegamos à metade da semana com expectativas em torno do novo ministro do Supremo Tribunal Federal ou ministra, mas parece que o que vem por aí é um ministro. Chico Sá, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, boa tarde, comunidade em todo o Brasil. E eu quero deixar aqui já na abertura um viva aos professores. Gente, tem alguma coisa mais importante do que professor e professora nesse país? Não tem, né? Não tem. Maltratados, né? Não ganham o que deveriam ganhar, não deveriam receber todo aquele carinho por parte do poder público, tanto municipal, estadual, federal, não recebem. Mas, olha, heróis da pátria, esse sim. Todo mundo tem um professor ou vários que marcou sua vida, né? Tenho vários. Lembro agora de Dona Heroína, ainda lá em Santana do Cariri, e Geraldo Bilé, para quem eu mando um abraço. Geraldo Bilé mora hoje em São Pedro do Cipa, em Mato Grosso. Que maravilha, Chico. Grandes. Que bom, porque graças a eles você está aqui hoje. Devo tudo Eu a eles. devo tudo à professora Luciana, que me incentivou lá na escola estadual do MMDC. Que maravilha. Falou, não, continua nas suas escritas. Acho que são fundamentais. Na hora que você está meio assim, ela... Vá lá, Gabi, escreve, mulher, escreve, mulher. É isso aí, então um beijo para a professora Luciana. Muito também, bom. Para todos os professores que passaram e continuam passando pela nossa vida. Um beijo para o professor Lindener Pareto. Esse é mestre também, que bacana. Aqui no ICL Notícias. E Manuela Borges, que vem lá de Brasília para contar todas as novidades de lá. Hoje teve evento com o presidente Lula, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Como é que tá o clima depois de tudo que aconteceu na MP do IOF, né, Manu? Que hoje está de vermelho, belíssima aqui no N2. Boa tarde para você, querida. Boa tarde, Gabi, Chico, toda a nossa comunidade. Você também tá linda aí, Pedrita, com uma roupa linda, adorei, mula manca. E um feliz dia dos professores, já dei minha homenagem lá atrás para minha professora, minha orientadora do mestrado, um lindo dia e também para o ICL, claro, completando 5 anos de vida longa, todo mundo, essa equipe maravilhosa, muito parabéns. Aliás, a Manu falou muito bem, porque não é coincidência o ICL completar 5 anos no Dia dos Professores, né, Chico? Claro, todo o sentido inicial da arrancada do ICL é ligado à educação, não é? A democratizar o milhão de cursos, democratização do conhecimento, é por aí. É isso aí, Manu. Obrigada pela lembrança. A gente vai falar daqui a pouco mais. Tem mais spoilers do aniversário do ICL, porque a gente sempre traz presentes quando a gente faz aniversário para a nossa audiência também. Manu, eu estava falando aqui na esteira da derrubada da MP do IOF.
Hoje o presidente Lula mostrou que ainda está bem, enfim, ainda está com sentimentos ali dessa derrubada em relação ao Congresso Nacional. Ele disse que nunca teve o baixo nível como tem agora no Congresso. Então, essa crítica foi feita até do lado do presidente da Câmara, Hugo Motta. Eles estavam lado a lado, durante esse evento de comemoração do Dia dos Professores também, que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos trazer o trecho dessa fala para a gente poder falar a respeito disso. Vamos lá. Porque o Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que o viste de pior. Manu, eu acho que fica muito claro que, apesar de estar lado a lado, né, Chico, porque acho que isso é simbólico também. Ele até falou, o Hugo sabe, o Hugo sabe. Assim, tô fazendo um gesto, né? Não é isso, Chico, mas não esqueci do que aconteceu. Aliás, tem outras votações e derrubadas de veto aí que a gente está na expectativa, que também estão deixando o governo bem preocupado. O pente fino, vamos ver se foi o suficiente, né, Manu? E quando ele alfineta o Congresso, ele é ovacionado, né? Por outro lado, Hugo Motta foi super vaiado. Inclusive, o presidente precisou ali dar um apoio, dar uma moral, levantou na hora das vaias, foi para o ladinho dele, demonstrando um apoio, claro. O presidente sabe que precisa, sim, desse apoio aqui dentro do Congresso Nacional. E o Hugo Motta retribuiu. Disse que o presidente Lula foi o maior líder do Brasil, que mais fez pela educação, mas a população gritou, né, sem anistia, em alto e bom som. Uma plateia ali formada por professores, 4.000 pessoas. Então, o que ecoou foi a que a gente viu, os gritos lá nas ruas, aquelas manifestações gigantescas que reverberaram também nesse evento no Rio de Janeiro. A gente tem aí os gritos do Sem Anistia. Vamos trazer aqui essa resposta do público durante o pronunciamento do Hugo Motta de Sem Anistia. Vamos assistir. Líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar Ele fica segurando o Lula para Lula não sair, viu, Gabi e Manu? Ele fica segurando, o Lula ameaça sair. O Lula parece que tá, assim, né, meio inclinado. Volta, homem, volta que eu preciso de você agora. E ele teve que aumentar o tom de voz, né? Porque os gritos eram tão altos que ele tentou ali se sobrepor. E não foi só ele, o único vaiado. Eduardo Paes, prefeito do Rio, também foi super vaiado. Tentou minimizar aí as vaias, disse que era um ato isolado dos sindicalistas. O secretário municipal de Educação também não foi perdoado. Então mostra aí o humor dos professores, essa classe tão importante com relação ao governo e às políticas do Rio de Janeiro e também com relação ao Congresso Nacional. Porque é um país que aparece dinheiro para fazer qualquer coisa. Para socorrer banco, para resolver problema de rico. Agora, lembra nessa questão do tarifaço do Trump? No dia seguinte, o próprio governo Lula estava lá e já resolveu o problema dos empresários assim, voando. Mas para professor, para educação, é sempre corte, nunca tem dinheiro. 30 bilhões, né, para os empresários. Essa medida provisória precisa ser até analisada aqui pelos congressistas, do contrário, caduca. A gente tem informações de que essa aí não deve ser derrubada, porque, claro, ajuda o setor produtivo, quem está sofrendo aí com essas taxas, altas taxas impostas pelo governo dos Estados Unidos, que a gente também tudo leva a crer que esse namoro com Trump pode derrubar essas taxas, porque a verdade é que os Estados Unidos são os que mais sofrem com essa
sobretaxação. Isso está reverberando lá do outro lado do mundo, na casa do tio Sam. Boa, Gabi. Manu, vamos falar disso porque ele falou de muito bom humor, né? Então a gente está vendo a manchete aqui na capa do nosso site falando a respeito desse telefonema que o presidente Lula, a gente vai colocar aqui na tela daqui a pouco, do telefonema que o presidente Lula teve com o Donald Trump no último dia 6 e também o encontro na ONU. Ele falou a respeito disso. Agora sim, a gente tem aqui, não foi química, pintou uma indústria petroquímica, fez essa brincadeira ali o presidente Lula. E ele fez um anúncio também, né, Manu? Como você estava adiantando aqui sobre essa fala do Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele vai se encontrar com o secretário de Estado estadunidense, o Marco Rubio. Isso vai acontecer amanhã, pelo menos essa é a expectativa. Então a gente assiste ao trecho e volta a conversar a respeito disso. Vamos lá. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Manu, muita expectativa sobre o que vai ser conversado nessa reunião, e Chico também, porque, enfim, o Jamil Chad já trouxe muita informação de bastidor sobre isso, sobre quais são os interesses por parte dos Estados Unidos. É claro que o tarifaço talvez seja a pauta principal, de interesse do Brasil, negociar, de repente conseguir até sustar a tarifa de alguns produtos, mas também a gente tem também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que no fim das contas atinge o nosso judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Enfim, tem uma série de questões que vão ser pauta nessa reunião, né, Manu? Como é que está a expectativa em relação a isso para amanhã? Fica cada vez mais evidente de que não se trata da família Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, conceder perdão, caça às bruxas, para o desespero do PL e do clã bolsonarista. Se trata realmente de outros interesses, a exploração das terras raras, que os Estados Unidos estão nesse embate com a China. Brasil e China têm as maiores territórios para explorar esses minerais tão importantes para a produção dos eletrônicos. Tem também a exploração da faixa equatorial de petróleo. Então, tem muitos interesses por trás dessas medidas impostas. A própria participação do Brasil no BRICS, defendendo que o dólar não comande a economia mundial. Isso incomodou muito os Estados Unidos, Donald Trump. Então, são outros interesses que são muito além do que a família Bolsonaro gostaria que, enfim, estivesse na pauta. Cada vez mais Bolsonaro é ignorado nessas tratativas e o governo brasileiro vai focar principalmente, sim, na redução dessas sobretaxas e no fim dessas sanções, que não há motivos para isso. Houve motivo lá atrás, porque Donald Trump estaria sendo influenciado por Eduardo Bolsonaro, por Paulo, esqueci até agora o sobrenome dele. Figueiredo. Que a relevância o neto do ditador. Cada vez mais irrelevante. Então, isso tudo, claro, incomoda muito aqui os bolsonaristas. A pauta da dosimetria, que cada vez mais é enterrada, a gente já não ouve falar. Eles, enfim, dizem que vem semana que vem essa dosimetria, mas o fato é que não se fala mais em anistia geral e restrita no Senado. Isso vai ser derrubado se chegar lá. Eu conversei com vários senadores, eles falaram: Manuela, aqui não passa, porque a gente ouviu a voz das ruas, né? A voz do povo. E isso realmente é o que importa e é o que Hugo Mota deveria estar fazendo, ao invés de contratar uma consultoria para melhorar as redes sociais da Câmara dos Deputados, né? A gente tem essa notícia aí também para repercutir, né? Essa consultoria vai ter trabalho, hein, Gabi e Manu? Vai ter muito trabalho, porque olha a imagem dele, o filme está queimado, viu?
O filme está queimado ao ponto de ter. Hoje você tem outdoor até em Campina Grande, outdoor rogando ali para Paraíba não reeleger o Hugo Mota. Porque o papel do Hugo Mota nos últimos tempos tem sido, pelo amor de Deus, um papelão. Não pauta coisas importantes, está aí a 6x1, a luta contra a jornada 6x1, aí quicando, que é uma grande medida, é a grande pedida das ruas e de trabalhadores do Brasil inteiro. Aliás, a Manu tem apuração sobre isso. Boa, Chico. perfeito. Então a gente vai trazer, porque antes eu queria só aproveitar o gancho que a Manu estava falando do Eduardo para falar da postagem que ele fez junto com o Paulo Figueiredo, que é essa dupla que quer fazer assessoria da Casa Branca, mas agora está meio que ficando sem emprego, porque a Casa Branca não quer mais sancionar o Brasil, aparentemente, pelo menos até o momento. Então a gente tem o Eduardo Bolsonaro postando o seguinte: saindo agora de reunião no Departamento de Estado com o Paulo Figueiredo. Aqui algumas novidades. Aí ele posta uma foto ao lado do Paulo Figueiredo. Ele posta justamente um dia antes do encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio, que também quer dar uma sinalização, como se ele tivesse algum tipo de influência, queria dizer que ele é mais influente até do que o nosso Ministério das Relações Exteriores, né, Chico? O recado é esse. Pura tentativa de demonstrar poder, né? Eu não estou ainda ao Deus dará por aqui, eu tenho algum poder, eu falei com alguém aí, não cita quem foi, mas eu acho que já dançou, isso não tem mais a força que eles tiveram no começo e foi grande, né? Eles causaram o maior prejuízo à economia brasileira, ao ponto do Ministério da Fazenda ter que correr para arrumar essa grana, para minorar ali, né? Reduzir o efeito desse tarifaço, mas agora eu acho que o jogo virou, né, Manu? Manu, eles disseram, basicamente, porque aqui a gente não tem o vídeo, tem uma imagem, né, do Paulo Figueiredo com o Eduardo Bolsonaro, e aí eles disseram que eles continuam sendo ouvidos pelo governo dos Estados Unidos. É basicamente isso, né? Que os Estados Unidos vão continuar trabalhando para o que eles chamam de reduzir poder de regimes totalitários, porque eles dizem que o Brasil é um regime totalitário, que é um absurdo. Mas eles disseram isso, né, que é uma maneira de querer mostrar para os seguidores dele que não, a gente continua sendo influente. O Lula não está tão próximo assim do Donald Trump, o governo americano está ouvindo a gente. É isso, né, Manu? O que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, né? Eu vi outro post do Eduardo Bolsonaro reclamando que o dinheiro está acabando. Porque eu entrei em contato com a assessoria de comunicação aqui da Câmara dos Deputados perguntando como é que está a questão dos vencimentos, se ele está recebendo o salário como deputado, e eles informaram que está bloqueado pela Justiça. O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear, está sendo depositado em juízo esse valor, então ele não está recebendo o dinheiro aqui da Câmara dos Deputados. Os 2 milhões que o pai mandou lá atrás já deve ter ido por o ralo. Então agora deve estar batendo na porta do McDonald's, né? Quem sabe ele consegue um emprego lá. Já tem experiência. De atendente do Mac. Como diz a Gabi, ele tem experiência no ramo, né? Ele sabe. Ele domina a arte de um bom chapeiro. Para quem não lembra dessa história, né? Quando o Eduardo Bolsonaro ele estava pleiteando uma vaga, né? Uma vaga, se eu não me engano, era no Congresso Nacional, né? Num posto importante de Relações Exteriores. Era presidente da Comissão de Relações Exteriores. Comissão de Relações Exteriores. E aí ele disse, não, eu tenho experiência, porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e aí eu fritei hambúrguer lá, então eu tenho experiência. Foi isso que ele estava usando para defender um cargo na embaixada. Era na embaixada. Era na embaixada, exatamente. Que ele falou sobre ele ia virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Perfeito. Queria nada o rapaz. Exato. Tá fazendo aí, né, o papel, isso que ele acha que é o papel, né, de um embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Conseguir sanções contra o Brasil. Fala, Manu. Não, então nisso ele tem emprego garantido, né? Vamos acompanhar se o green card, se ele vai conseguir se manter lá nos Estados Unidos, haja vista que tem toda essa perseguição aí contra estrangeiros, né? Tem essa xenofobia
contra pessoas que vêm de fora, que estariam aí roubando trabalho dos norte-americanos. Então, é para se acompanhar. Mas eu queria só retomar a história dessa consultoria que o Hugo Motta contratou para melhorar a imagem da casa, a imagem dele, da Fundação Getúlio Vargas. São 5 milhões de reais o contrato, que vai até agosto do ano que vem, para dar treinamento, identificar gargalos e impulsionar a produção audiovisual da Câmara dos Deputados. A gente lembra que lá atrás ele chegou a dizer que as redes sociais, os posts, distorceram a PEC da blindagem, que virou a PEC da bandidagem, mas que não era nada disso, era apenas para fortalecer o mandato parlamentar, só que não colou. Vamos ver se agora, botando dinheiro público para melhorar a imagem da casa, essa narrativa que eles tentam emplacar convence a população. O fato é que a Bloomberg, Atlas Bloomberg, fez um levantamento em agosto que mostra que 77% da população avalia de forma negativa a gestão de Hugo Motta e 71% também não concorda, não avalia bem a gestão do Senado, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, precisa botar dinheiro para tentar melhorar aí a situação, né? A visibilidade, a atuação dele aqui dentro do Congresso, que vai de mal a pior. Perfeito, Manu. E acho, Chico, que não deixa de ser... A Manu estava falando dessa pesquisa, né? A gente teve agora há pouco também um índice mostrando que 70% desaprovam a atuação da Câmara dos Deputados, que foi bem naquele contexto em que acabou se aprovando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, por pressão das ruas, num trabalho conjunto ali com o governo federal. Não deixa de ser também uma tentativa do Hugo Motta de melhorar a imagem dele diante daquela desmoralização do motim bolsonarista e tudo isso, né? Todo esse pacote. Mas olha, para melhorar a imagem tem que ter medidas, aprovar medidas populares. Isso. Não tem Fundação Getúlio Vargas, não tem... pode contratar o melhor publicitário do Brasil que não dá jeito. Não é por aí, tem que aprovar medidas que melhorem a vida do povo. Não é salvando betes, salvando bilionários, salvando fintechs, salvando esse povo de impostos que você vai melhorar a imagem. Não vai ser assim. Ou vota... Exatamente isso, Chico. Tem que votar coisas populares que vão melhorar nossas vidas. Nessa semana ele até pautou 16 projetos aí para beneficiar professores, a meia entrada em espetáculos, em eventos esportivos para os docentes, também liberar o transporte gratuito para os professores, criar o piso salarial para os temporários e também medidas para agilizar as investigações que tenham como alvo crianças, adolescentes que sejam aí vítimas de algum tipo de crime. Então, são medidas para tentar aí melhorar essa péssima imagem, mas não basta isso, né? É aquilo, tem que trazer essa justiça tributária, justiça social e parar de atender só os pleitos dessa casta que quer se impor como se eles fossem melhor do que o restante da população. Exato. Chico, você estava agora há pouco puxando a pauta da escala 6x1, e eu disse que a Manu tem apuração a respeito disso. A gente estava falando da impopularidade da Câmara dos Deputados também, agora, e isso é super importante, para falar da tramitação desse projeto que tem um fortíssimo apelo popular. Aliás, quando o povo foi às ruas agora para falar de taxação de super ricos, praticamente se via em todo lugar também subindo aquela placa... cheio de cartaz. Falando do fim da escala 6x1. Então, a proposta está muito devagar na Câmara dos Deputados, né, Manu? E o Senado pode ser que, mais uma vez, puxe essa proposta para começar a desengavetar essa história também, né? Qual que é a sua apuração aqui que você traz para a gente? A gente pode ficar otimista com essa pauta?
É uma ofensiva do Senado Federal, mais uma, né? Deu certo com relação ao imposto de renda, que o Lira estava sentado em cima, 7 meses com esse projeto na mão, sem avançar. Aí veio o Renan Calheiros, aprovou por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos, que é desafeto do Lira em Alagoas, e aí o Lira correu para aprovar, e aí sim aprovaram em plenário também por unanimidade esse projeto, que começa a ser analisado lá no Senado. Então, o movimento é exatamente o mesmo. Desengavetar também uma outra PEC do senador Paulo Paim, que é de 2015, que também estava engavetada lá, que prevê essa redução, o fim da escala 6:1, e já começaram a debater lá na Comissão de Constituição e Justiça. Houve uma manobra da oposição, pediram para uma audiência pública, então ficou para a semana que vem. Terça-feira tem uma audiência pública para debater e a ideia é forçar a aprovação da PEC lá no Senado. Então tem um outro projeto da Érica Hilton também tramitando aqui na Câmara dos Deputados desde fevereiro, não consegue avançar, já tem 171 assinaturas favoráveis a essa proposta de emenda à Constituição, mas a Érica não consegue ainda avançar porque o presidente da casa simplesmente senta em cima, não pauta. A Érica, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, ela tem feito uma propaganda, uma educação ferrenha aí nas redes, chamando a população para cobrar essa escala desumana, que é uma escravidão moderna. Então, imagina só, gente, você ter um dia para resolver todos os problemas, para cuidar de filho, para cuidar de casa, para cuidar da saúde, para se divertir, para descansar, é realmente desumano. Então, é uma pauta muito importante e que atende pelo menos 35% da população. Eu tentei levantar esse dado, não há um dado consolidado, porque a escala de trabalho varia muito de setor para setor. Então, estão sendo feitos levantamentos para ter um número exato de realmente quantas pessoas podem se beneficiar com essa proposta que muda a Constituição e acaba com essa exploração. Manu, eu tenho aqui a sua conversa com a deputada Érica Hilton, que é a autora desse projeto na Câmara, explicando também essas estratégias conjuntamente com o Senado. Vamos assistir. Na verdade, o Senado começou a caminhar essa proposta, né? Nós vimos o Senado dando um primeiro passo, mas a nossa estratégia permanece também em fortalecer o debate e as articulações políticas para que o nosso texto seja destravado aqui na Câmara dos Deputados. Nós estamos em conversas com o governo, nos reunimos com ministros na semana passada, retornamos a me reunir com ministros na semana que vem para que a gente destrave o texto aqui. Parece que o Senado, de fato, encaminhou e avançou com essa proposta. Nós teremos audiência pública na semana que vem para tratar do tema. Esperamos que já na próxima semana a CCJ do Senado consiga aprovar o texto do senador Paim lá no Senado e que a partir disso nós consigamos olhar para a Câmara e dizer, e aí, Câmara, nós vamos ficar parados enquanto o Senado toma essa iniciativa? Então a nossa estratégia tem sido buscar o consenso com os partidos de centro, dialogar com aqueles que são de interesse, mas fazer com que se destrave a nossa proposta aqui na Câmara também. Aliás, é importante dizer aqui, Chico, que esse primeiro movimento foi feito por um influenciador que virou vereador no Rio de Janeiro, justamente por embarcar nessa pauta que é uma pauta que tem forte apelo popular. O Rick Azevedo, que fundou aquele movimento VAT, Vida Além do Trabalho, falando sobre a importância de o trabalhador, enfim, ter tempo, lazer, tempo a ficar com seus familiares. É um dia para levar um filho no parque, gente. Não é, sabe? Não está pedindo mamata, não está pedindo essa semana dos deputados, que é uma semana de 2 dias. Não está pedindo férias de juiz, que é cheio de retalho ali, passa o ano quase todo sem trabalhar, como trabalha um balconista de farmácia, como trabalha um atendente de consultório, 6 dias, só um de folga, como trabalha esse pessoal do shopping center, também de lojas, que normalmente é 6x1, como trabalha essa gente aqui do Centro do Comércio de São Paulo, do Brás, tudo 6x1, esse suor, com direito a transporte lotado no final do dia. Então não é pedir demais, é um diazinho para ficar com o povo de casa, pelo amor de Deus. É isso, importantíssima essa apuração também da Manu. Vai lá, pode concluir, Manu.
Não, e também para se qualificar, eu também conversei com o senador Paulo Paim, e ele falou que todas essas mudanças que vêm acontecendo no mercado de trabalho, com a inteligência artificial, as pessoas precisam de tempo para estudar, para se qualificar, para voltar a trabalhar em outras áreas, e dessa forma é impossível. Perfeito, Manu, obrigada por essa apuração. A gente vê, então, essa questão do fim da escala 6x1 avançando no Congresso Nacional, e isso com certeza é uma boa notícia também para o trabalhador brasileiro. Obrigada, Manu, um beijo para você, minha querida. Valeu pela participação também aqui essa semana. Bom ter você com a gente. Beijão, gente. Ótimo programa e parabéns mais uma vez ao ICL. 5 anos, vida longa. Vida longa. Só o conhecimento liberta. Opa! Isso aí, minha querida. Boa noite, Manu. Obrigada, Manu. Rodrigo Viana chegando aqui com a gente nos nossos estúdios. Aliás, hoje Rodrigo Viana também vai estar tem um pacote aí que daqui a pouco a gente vai trazer. Tem uma live aí. Tô dando um spoiler. Pô, não tô sabendo Viana de nada. Vai participar. Ele que é especialista em América Latina, conhece muito de Argentina, compartilhando conhecimento com a gente. Sim. Agora sim. Oi, Gabi. Oi, Chico. Boa tarde. Boa noite para todas e todos que nos acompanham. Boa noite aos nossos professores. Eu vi o Chico citando aí uma professora e um professor, né? É emocionante isso. Uma dupla ali. E eu estava pensando na importância da escola pública, né, Chico? Você estudou em escola pública? Sim. Gabi também, que já me contou aqui na Moca. Eu sou escola pública do primeiro ao último ano. Eu também. Agora, vocês conseguem imaginar se não tivesse escola pública, como é que faria? Talvez tivesse a sorte, né? Como era lá nos anos 30, algumas famílias mandavam um filho, as mulheres, às vezes, mas era mais difícil, para estudar num seminário, porque tinha alguém lá e tal. Seria complicado, né, Chico? Seria complicado, impossível, né? Ou juntar um monte de gente, conseguir, às vezes, para um filho, para pagar uma escola particular para um, porque não pagava para todos, não é isso? Mesmo sendo pública, lá em casa, vê como é a sacanagem com as mulheres, né? Lá em casa somos 6 e só eu dei a largada inicial, porque mesmo escola pública, uma passagem, uma coisa ou outra... Não era tão perto. As mulheres ficaram em casa. Olha só. É loucura. Depois é que, com a certa democratização do ensino, é que uma das minhas irmãs chega à universidade. Olha só. Já agora nos anos 2000, por conta das mudanças do mundo. Mas você tocou na questão perfeita ali. Na escolha, ia o homem ali, normalmente o mais velho, e as irmãs ficaram na poeira. A Gabi, que cresceu aqui em São Paulo, já teve uma outra perspectiva, estudou numa boa escola pública, pelo que você me conta, né, Gabi? Então, Rodrigo, era uma escola pública muito tradicional lá no bairro da Moca. No bairro da Moca, na Zona Leste. O MMDC. E depois teve uma questão de falta de verba, falta de professor. Eu fiquei 3 anos sem aula de física na escola pública. E aí depois tive que correr atrás para conseguir, né, me adaptar ali, porque o vestibular é algo bem desproporcional, né? Mas você vê que apesar de todos os problemas da escola pública, e tem muitos problemas, imagina se não tivesse. Não, exato. Né? Tanto que as minhas aulas, por exemplo, minhas aulas de língua portuguesa foram as aulas que me abriram um caminho para Você teve uma boa professora Excelente. Professora Luciana aqui. Já está citada também. Até citei muito aqui bem. Também. Parabéns. Grande Luciana. Maravilha. Sempre bom falar de professores, muito bom, né? demais. Essa semana o João Gomes estava num show. E também identificou uma professora na plateia e se emocionou no meio do show. Posso aproveitar então e mandar um beijo para minha professora, que essa já foi da universidade, mas já que você falou de Argentina, acabei de lembrar. A Maria Lígia Prado, que foi minha mestra, minha orientadora na USP, na universidade, e que me levou pelo caminho para estudar América Latina. E hoje, se eu vou falar na live hoje à noite, tem muito a ver com ela, minha professora. Eu continuei chamando ela de professora a vida inteira, depois do mestrado. Ela falou, não me chama mais de professora, eu sou a Lígia. Eu falei, não, para mim você é professora. Eu não conseguia chamar ela de professora. Toda. Dentro da casa dela, às vezes em reuniões, professora. E o João Gomes, ele é lá de Serrita. Isso. A terra do vaqueiro, lá no interior de Pernambuco. E ele fez aquele manifesto bonito para a professora que estava na plateia. Que legal, demais. É verdade, foi. Ele identificou a professora ali na plateia e falou, minha professora está ali no canto, foi falar dela, se emocionou. Muito bom. Muito bom. E nessa semana dos professores. Então, vale muito a pena a gente trazer aqui e sempre reforçar, né, esse esforço que a gente tem aqui no Instituto Conhecimento Liberta sempre, para democratizar a educação. Vamos conversar com Juliana Dalpiva hoje, gente? Ela vem aqui para falar da sucessão do Roberto Barroso no Supremo. Eu falei no começo do programa que logo, logo a gente deve ter um anúncio
do ministro que vai assumir esse posto. Ju, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite para a nossa comunidade, que hoje, né, o ICL completa 5 anos, então muito bacana estar com vocês aqui de Brasília. Hoje estou aqui também fazendo umas apurações e cheia de notícia. Acho que daqui até amanhã vamos ter novidades nessa história da vaga do Supremo Tribunal Federal, a vaga aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Até onde eu sei aqui, gente, a gente já vem trazendo essa apuração ao longo da tarde, né? Eu venho acompanhando nos últimos dias, achei até que ia demorar um pouquinho mais, que não ia ser tão rápido assim, mas a gente está na expectativa de um anúncio a qualquer momento. Fiquei sabendo no começo da tarde que uma reunião, Gabi, foi marcada logo nas primeiras horas. Ela foi marcada logo nas primeiras horas da tarde para um encontro entre o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, o presidente Lula e o Jorge Messias, que ainda é o ministro da AGU e é o favorito para a vaga, é o nome de confiança do presidente Lula. O que vai causar muito problema, né, sobretudo na base do presidente Lula, porque, né, Gabi, sabemos, a corte continua com uma única ministra, uma única mulher, e tem uma demanda social muito grande, né, em torno da necessidade de termos mais ministras. Só tivemos 3 ministras ao longo da história do Supremo, mas parece, viu, Rodrigo, Chico, que isso não vai acontecer, né? A informação que eu tenho concreta é de que o anúncio da nomeação, da indicação do Jorge Messias deve acontecer até amanhã, a menos que algo muito extraordinário surja nas próximas horas. Isso é importante que a Juliana traz, né, sobre essa questão. Enfim, os movimentos sociais, diversas entidades fizeram carta, lista de mulheres negras que poderiam assumir esse posto, porque tem o notório saber jurídico, enfim. E a gente até falou aqui, né, Chico e Rodrigo, sobre mulheres da confiança do presidente Lula e que tem que estar dentro dessa confiança de políticos como o presidente Lula. Mas a pressão já está sendo direcionada, né, Ju, pelo que você apurou, já que o Messias vai assumir essa vaga, então que a vaga do Jorge Messias na Advocacia Geral da União seja de uma mulher. Então tem nomes já que estão sendo cotados para essa vaga, não é isso? De mulheres, Juliana. É isso, Gabi. Não, uma coisa muito diferente da outra, né? Uma situação é indicar uma mulher como ministra do Supremo Tribunal Federal. Já tivemos muitas ministras no primeiro escalão do presidente Lula, inclusive o governo começou com 11, embora não fosse metade do ministério, é um número superior ao que a ex-presidente Dilma Rousseff indicou quando ela foi presidente. Atualmente temos 10, mas há uma cobrança de alas do PT, conversei hoje ao longo da tarde, lembrando o presidente Lula de que se ele não olhar para a base social, para esse clamor público em torno de uma ministra, que aí ele já, né, tem a indicação certa do Messias, ele não indicar uma mulher para o lugar da AGU, ele vai ainda assim causar mais problemas e discussões e crítica mesmo dentro da própria base dele. E aí, assim, tem 3 nomes que estão sendo discutidos para a sucessão do Messias. Vejam que assim, nem aconteceu a indicação, mas a disputa em Brasília ela vai acontecendo, ela não para, né? Então, os 3 nomes que eu estou sabendo que estão sendo discutidos como possíveis ministras da AGU, caso se confirme a indicação do Jorge Messias. Então, para o lugar dele, a Annelise Almeida, que é Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a Adriana Venturini, que é Procuradora-Geral Federal, e a Clarice Calisto, que é Procuradora-Geral da União. Esses são os 3 nomes que estão lá sendo discutidos, mas acho que sai um pouco na frente a Annelise Almeida, que é o nome favorito do ministro da Fazenda, o
Fernando Haddad. Elas são quadros todas, né, quadros técnicos com muita capacidade, não são quadros políticos, então, assim, não são nomes aqui até que a nossa audiência vai conhecer, mas que compreendem, né, tudo que é a AGU, o trabalho do advogado-geral da União. No caso, teríamos uma advogada-geral da União. E aí, assim, há uma pressão muito grande, mas o que eu soube aqui um pouquinho antes, tá, Gabi, antes de entrar no ao vivo com você, estava monitorando essa situação da reunião, porque o voo do presidente Lula do Rio de Janeiro atrasou um pouco. Então, ele acabou chegando um pouco mais tarde do que o previsto. Originalmente, essa reunião estava marcada para as 3 horas da tarde, mas o presidente Lula saiu do Rio de Janeiro pouco depois das 2. Então, ele já não chegou a tempo do horário original. Só que aí, com essa situação da Venezuela, né, das últimas horas das notícias em torno da Venezuela, estava uma discussão lá se ainda iria acontecer. Mas a última informação que eu tive antes de entrar no ar aqui com vocês é de que o Lewandowski já tinha saído do Ministério da Justiça há algum tempo, dizendo que iria ao Planalto para conversar com o presidente Lula. E aí a gente está aqui nessa expectativa, e aí também, né, até para a nossa audiência entender, toda vez que a discussão está acontecendo, tá, gente? Quando a discussão está no momento, né, rolando, a gente nunca fica sabendo, todo mundo some. Então, a sensação que eu tenho é que se eles estão reunidos ou não, é agora, porque assim, todo mundo estava ali num alvoroço no começo da tarde, e agora todas as fontes estão quietinhas, acho que esperando a resolução, porque também o Jorge Messias é o nome do Lula, né, Rodrigo? Agora, o Supremo tinha predileção, como você mesmo adiantou ali, eu estava ouvindo você no Urgente, tem predileção pelo nome do Pacheco. Queria que fosse o Pacheco, é o nome do Gilmar Mendes, mas ao mesmo tempo o presidente Lula parece que não quer abrir mão de indicar a lista dele, né? Ele já começou indicando o Zanin, que era o nome dele, depois foi ao Flávio Dino, na outra vaga que abriu, que também era um nome da confiança dele, um nome que ele queria. Ele não cedeu às pressões sociais em torno da substituição por uma mulher negra, né, por uma jurista negra, que é uma pressão social e é uma demanda constitucional, né? Diversidade, pluralidade, é necessário. Mas o presidente Lula realmente não abre mão de colocar os homens de confiança dele, que aparentemente são todos homens brancos também. Estamos com esse problema, né? O presidente Lula aparentemente não confia em mulheres e juristas, mulheres e inclusive juristas mulheres negras. Ele só tem os 3 nomes dele de confiança, que são homens. Ele não, é muito difícil daqui até amanhã, para essa situação do Jorge Messias não se confirmar, vão ter, porque ao mesmo tempo tem aquelas pesquisas, investigações, detalhes, que é para evitar qualquer problema na sabatina, sim, enfim, ou depois do anúncio. Essa checagem já deve ter sido feita há muito mais tempo, não só agora, nessas últimas horas, mas para que não seja anunciado o nome do Jorge Messias, vai ter que acontecer alguma coisa muitíssimo extraordinária, porque a intenção, a vontade do presidente Lula é nomear, indicar o Jorge Messias. E aí já aproveitar, Rodrigo, que para lembrar aqui a nossa audiência, quem que não foi ainda para a sabatina do Senado? O Gonê foi indicado para mais 2 anos na PGR, mas a sabatina do Gonê ainda não aconteceu. E aí a ideia é que vá um pacote, né? Você vai, assim, na mesma semana, facilita, o Gonê e o Messias. E o Messias, caso indicado, né? Isso já aconteceu antes também, em outras situações, de passar, né, com o procurador-geral e o indicado ao Supremo, para agilizar, porque isso toma muito tempo do Senado, mas também, aparentemente, o presidente Lula quer aproveitar um momento de popularidade, é uma questão de timing também. As pesquisas estão boas, subiu a aprovação, né? Eu ia te perguntar, Juliana, a questão da aprovação no Senado, porque até no ICL Urgente a gente lembrou isso rapidamente, mas a Juliana pode... eu estou vendo que ela está até do Congresso, se não me engano, né, pelo fundo ali. Tem que passar pelo Senado. O Flávio Dino teve 47 votos, passou meio que raspando, né? Precisava de 41.
né? Então, os senadores também estão nessa pressão para que seja o Pacheco, pelo menos a turma do Alcolumbre, e também alguns ministros do Supremo, e usando o argumento de que, olha, Lula, se for o Pacheco, passa com mais de 60 votos. Se for o Messias, lembra como é que foi o Flávio. E o Flávio Dino era um ex-parlamentar e um ex-governador. E foi senador. Aliás, eleito. Tinha assumido durante um... Mas senador eleito, senador eleito. Então, tem essa questão, eu não sei como é que isso, você falou das checagens, né, para não haver nenhum susto depois da indicação, e deve ter também essa contabilidade de votos, né, Juliana? Com quantos votos que o Messias poderia contar? Se o Flávio Dino teve 47 e precisa de 41, o Messias precisa ter uma garantia de pelo menos uns 45 aí, para não tomar um susto depois, né? É importante isso também, né? Mas essa discussão, eu acho que ela já vem sendo feita há mais tempo, Rodrigo. Eu acho que se eles têm uma contagem apertada, eles estão cientes disso. E a sensação que eu tenho é de que tem muito mais uma tentativa de convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal de que o Jorge Messias vai ser uma boa composição e tentar, de algum jeito, amenizar qualquer mal-estar, sobretudo junto ao Gilmar Mendes, né, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, para não gerar um problema no futuro. Certo. E aí, Rodrigo, a minha experiência, tá, sobre essas indicações. Às vezes a gente está olhando para esse cargo, estamos olhando para a indicação do Supremo Tribunal Federal. Eles já estão fazendo as contas dos ministros do STJ, dos ministros dos desembargadores do TRF pelo Brasil. Então, assim, geralmente tem muita negociação envolvendo vários outros cargos que entram na conta. Uma vez que o Supremo esteja de acordo, acho que o Senado não tem força para qualquer tipo de movimento de não vamos dar os votos, sabe? Até porque a situação do Congresso, ela não é das melhores em função dos últimos episódios aqui dentro, né? Eu estou realmente aqui no Salão Verde essa semana, estou trabalhando aqui de Brasília. Então, essa conta, desde que... E eu acho que é nesse aspecto que o ministro Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, entra em ajudar a aplacar ânimos dos ministros do Supremo em não serem ali atendidos de alguma maneira nas indicações deles, de quem eles queriam que viesse para compor o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o Lula é o maior momento de força que ele teve para poder fazer essa indicação. Então, acho que se tem alguma coisa para gastar, em termos de não agradar, é esse o momento, porque daqui para frente, com a pressão da própria eleição em si, isso não vai melhorar, né? Vai sempre ficar um clima um pouco mais tenso. Perfeito. É isso, então... E com isso a gente não perder de vista, né, sobre o nosso problema. Eu tô aqui explicando, gente, a negociação, tá? Eu acho muito triste que a gente continue sem uma mulher, mais uma mulher, né? Claro, claro. Essa questão que você levantou, Rodrigo, é importante, e a Juliana trouxe uma apuração, né, de uma visão macro de como isso pode... Muito bom. Enfim, impactar no judiciário como um todo, na verdade, em outros cargos que não estão ali no cargo máximo, mas que também são importantes. Agora, Juliana, essa semana você falou que está aí trabalhando essa semana de Brasília, até para quem assistiu o N1, a Juliana já falou um pouco de como que está o clima para acompanhar o julgamento do Núcleo 4, que é esse que diz respeito à desinformação, principalmente, está sendo chamado de Núcleo da Desinformação, né? Então ela foi para Brasília para continuar acompanhando o julgamento, depois do Núcleo Crucial que a gente teve, que condenou o Jair Bolsonaro, e outros também relevantes, né? O núcleo principal da trama golpista. E agora a gente tem o Flávio Dino como o presidente da primeira turma, né? E ele cancelou a sessão hoje, que aconteceria para continuar o julgamento, mas vai ser retomado na semana que vem. Então, queria um pouco da sua apuração também sobre o que vem desse núcleo da desinformação, Ju, até porque o principal, acho que o que mais a gente falou dessa semana foi a defesa do presidente do Instituto Voto Legal, né? Sobre o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que no fim das contas acabou não sendo denunciado pela PGR.
Gabi, eu até tenho uma história, eu estava brincando aqui com um dos nossos editores antes de entrar, porque uma das principais queixas da defesa, né, do Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que é um dos réus desse núcleo, é reclamar que o Valdemar não foi denunciado, e é o presidente do PL quem contrata o estudo, né, o estudo fraudulento, que acusava sem base alguma inconsistências, problemas nas urnas eletrônicas. E aí, assim, o que eu apurei já desde a época da eleição é que foi uma exigência do Bolsonaro. O Bolsonaro exigia do Valdemar a contratação desse Instituto Voto Legal para, em qualquer caso de derrota, era parte do próprio plano do Bolsonaro. Então, eu não vou fazer uma defesa do Valdemar aqui, tá? Porque, na verdade, assim, o PL tem a sua responsabilidade em torno disso. Apresentou esse estudo junto ao TSE, tomou a multa, né, do ministro Alexandre de Moraes na ocasião, inclusive. Mas eu tenho essa apuração, de fato, de dentro do PL, da exigência do Bolsonaro. Mas foi o que ele tentou alegar da tribuna, cobrando a falta de denúncia do Valdemar. Não acho que isso é suficiente para qualquer iniciativa de amenizar a condenação. Não acho que a gente vai ter nenhuma surpresa na semana que vem, quando voltarem as sessões, na terça e na quarta-feira. O clima do julgamento ontem, Gabi, era bem mais ameno, tranquilo, muito menos imprensa. A imprensa internacional mesmo praticamente já não estava mais ali presente, né? Agora, os ministros também estavam num outro clima, fazendo mais piadinha, brincadeirinha ali com futebol, citando jogadores, enfim, tentando já trabalhar de outro modo, né? O próprio ministro Fux também parecia um pouco mais sereno, mais tranquilo, acompanhou tudo atentamente, mas assim, não acho que vamos ter de novo um voto de 12 horas do Fux na semana que vem. Volta com o voto do ministro. Que alívio, é o maior Alexandre alívio. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Rapaz. Ainda bem. Mas o que eu achei muito relevante também é o início do julgamento dos homens de confiança do Ramagem, que tinham um papel tanto de espionagem, usando o First Mile, quanto de monitoramento ilegal, né? Ações ilegais de monitoramento, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Até um deles, o Reginaldo Abreu, um tenente-coronel, ele que é um assessor, chefe de gabinete do general Mário Fernandes, que é o responsável pelo Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos das autoridades. O Reginaldo Abreu chega a fazer fotos do Gilmar Mendes durante um voo, fica enviando isso adiante. Mas esse núcleo aqui, para quem da nossa audiência não está acompanhando tão direitinho esse dia a dia do julgamento, qual a importância desse núcleo? Esse núcleo, segundo tudo que apontou as investigações, ele é responsável por ajudar a criar o clima, ou seja, informa um monte de coisa errada, com notícia falsa, para manter a base, a população na rua, na frente dos quartéis, aqui no QG em Brasília, a população mobilizada, que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro pudesse vir no dia 15 de dezembro, que era o dia da implementação do tal do Plano Punhal Verde e Amarelo. Então, se eles indo para cima do ministro Alexandre de Moraes, preendendo, executando, inclusive, né, conforme previu o plano, a população viria, a população próxima a eles, né, os aliados, viriam tomando, provavelmente, tomando a Praça dos Três Poderes, os prédios públicos, do modo como aconteceu no 8 de janeiro, mas antes. O que eles queriam era manter a base mobilizada. E, para isso, usavam de todo o expediente ali, de se passar informação falsa. O relatório do Instituto Voto Legal com essas inconsistências é utilizado dentro desse contexto, vazado aí para uma parte dessas informações, né, para aquele argentino, o Fernando Serimedo, que é alguém que é muito próximo ao Eduardo Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro vai visitar no segundo turno da eleição. Então, ele faz parte
desse rol ali de produção de informação falsa para manter as pessoas mobilizadas. Eu acho muito difícil de alguém desse núcleo escapar de ser condenado na semana que vem, mas para as pessoas acompanharem aqui. Como o Bolsonaro é o líder da organização criminosa, já foi condenado a 27 anos, a expectativa é de que os demais núcleos tenham condenações com penas menores, sobretudo aos 27 anos, porque ninguém pode ser condenado a uma pena maior do que quem foi condenado por ser líder da organização, mas também os demais, com outros papéis. Então, talvez a gente veja penas entre 10 e 20 anos, 15 e 20 anos na próxima semana, Gabi. Muito bom, Ju. Então, a gente continua acompanhando esse julgamento. Na semana que vem vai ser retomado o núcleo da desinformação e já tem data marcada também para o núcleo que é dos kids pretos, principalmente. Sim. Então, aqui no ICL a gente continua acompanhando também nossa equipe em Brasília, inclusive Juliana. Obrigada, Ju, por trazer essas informações. A gente vai ficar de olho também de quando o presidente Lula vai bater o martelo sobre a escolha do ministro. Valeu. Obrigada. Obrigada, eu estava aqui olhando para ver se a gente tinha alguma atualização. Ainda não abemos ministro. Enquanto eu estava falando aqui, dei uma olhada no celular, não tivemos. Também quero aproveitar rapidinho para deixar meu beijo a todos os professores nesse Dia do Professor, começando pela minha mãe, que foi quem me alfabetizou, e tantos professores queridos aí pelo interior do Brasil que nos ensinam tantas coisas, né? Eu, para mim, assim, para além, né, da minha mãe que me alfabetizou, acho que inúmeros professores foram fundamentais na minha trajetória, ensinando um pouco de tudo, né? Então, assim, um beijo em todos os professores desse nosso Brasil. Obrigada. Valeu, Ju. Obrigado. A mãe da Juliana Del Piva também. Só tem a professora em casa. Aliás, nossa audiência tem muitos professores. É verdade. Muita gente citando os seus preferidos, os seus fundamentais ali. Esquecemos de perguntar o nome, né, da mãe da Juliana. Seria bom ela ter falado. Mas é claro que a mãe dela está assistindo e recebeu o recado. Mas o nosso abraço também. Um beijo e um abraço para a mãe da Juliana. Desculpa a gente não saber o nome, mas muito fica aí. Bom. Excelente. E informação que a Juliana trouxe, ainda não tem fumaça branca na escolha. Não habemos ministro. Não habemos ministro ainda, que é a fumaça branca dos papas, né? A Ju estava falando sobre o Dia dos Professores e a gente está fazendo aqui a conexão com o nosso aniversário, né, Rodrigo? Eu digo nosso porque o ICL está fazendo aniversário de 5 anos e o ICL está nessa luta diária aqui, não só do jornalismo, mas também da democratização desse conhecimento. Então, a gente tem, eu adiantei, não contei, viu, Rodrigo? Vamos contar agora. Temos presentes para a nossa audiência aqui, nesse dia tão especial para a gente, que é o ICL Vitalício. Então, a gente está vendo aqui na nossa tela, para você que me acompanha em vídeo, mas eu vou explicando aqui para vocês também o que você garante como um membro vitalício, o que quer dizer isso, porque a gente já teve o ICL Eterno, a gente tem também os nossos alunos na nossa plataforma do ICL. Então, como membro vitalício do ICL, você garante acesso para sempre à plataforma de assinantes do ICL. Isso é importante e aí é para você e para toda a sua família, isso você já sabe, que tem ali centenas, né, mais de 400 conteúdos exclusivos, a gente tem documentário, a gente tem cursos das mais diversas áreas de conhecimento, aliás, cursos, justamente a gente está falando aqui dos nossos professores, então a gente tem aula de mandarim, a gente tem aula, enfim, de inteligência artificial. O que é ideologia, com Marilena Chauí, né, que é um clássico. Perfeito. Tem vários aqui, eu gosto muito, tem o professor Reginaldo Nasser também, como um dos nossos professores, que a gente ouve tanto aqui no ICL, enfim. Mas a gente tem novidade nova, gente. Para além do que a gente já tem, eu vou falar das novidades, acho que isso é o que mais vocês querem saber. Então, bora lá, para garantir a assinatura. O que você tem direito como ICL, né, vitalício? Dá para falar que é o ICLer vitalício? Vamos dizer aqui também. Primeiro, a gente lançou essa semana, no Chico Pinheiro Entrevista, uma entrevista exclusiva com o Eduardo Moreira. Nessa semana foi uma entrevista mais longa do que você está acostumado a assistir no CP Entrevista, né? No Chico Pinheiro Entrevista. Normalmente é 1 hora, nessa 2 horas e meia de entrevista com o Eduardo, uma entrevista que está muito interessante, vai ali na vida também
pessoal, em como que ele chegou, né, até o ICL, porque o ICL começou com o Eduardo. Então, traz todos os detalhes sobre essa história do Edu aqui, o nosso Edu Moreira, que, aliás, está produzindo coisas novas pra gente nessa semana, viu? Mas não vou contar o que é. Você também já sabe, né? Você que acompanha o Edu nas redes sociais. Esses cursos, Rodrigo, foi o que eu achei, assim, de mais... Sério, quando as meninas estavam mostrando, antes da gente começar o programa, os cursos que a gente tem de novidade. A gente tem os 10 mitos sobre Israel com o Ilan Pappé. Demais esse cara. Nossa, esse cara, eu tô chamando como se fosse meu íntimo, mas é um autor sensacional, um israelense, um judeu israelense. Que foi censurado no Brasil. E é ultra crítico do Estado de Israel, é muito legal. Tem um livro, né? Ele tem um livro sobre os mitos de Israel. E agora transformou isso num curso, né? Então é um curso que você pode acompanhar aqui. É um dos maiores pensadores sobre Israel, sobre o Oriente Médio. Dúvida alguma. Muito legal. Esse livro do Ilan Pappé é um clássico. É um clássico. Para entender, né, a história do conflito. E também a gente tem o Renato Nogueira. Esse eu fiquei muito feliz, porque eu estou lendo o livro do Renato Nogueira. Você está lendo? Renato Nogueira é craque absoluto. Camisa 10 da filosofia, do comportamento... o comportamento da macharada é um cara que pensa muito sobre isso, assim, é um belo analista. Sem contar que, assim, assistir o curso dele, ele tem, assim, reflexões incríveis, a voz do Renato Nogueira também, assim, é... sensacional. Maravilhosa de ouvir. Então, é o nascimento da filosofia e conceitos afroperspectivistas, é isso, né? Aqui, a minha miopia me ajudando a Mas é isso, tá certinho. Tô lendo o livro dele, O Porquê Amamos, do Renato Nogueira. Ele é um grande pensador também dos afetos, tem várias questões que ele coloca que são importantes. E a gente traz também o Masterclass Educar é um Ato de Amor, falando da obra, gente, do Paulo Freire. Então, aqui a gente está trazendo a Fátima Freire Dalbor, para falar a respeito disso, ninguém melhor do que ela, né? Para falar da obra do Paulo Freire, a própria filha, que segue os ensinamentos, claro, assim como a gente, do próprio Paulo Freire. Então, esses são os cursos novos que vão entrar agora na nossa plataforma do ICL. Do Ilan Pappé, tem um livro aqui no Brasil, lançado aqui no Brasil, 10 mitos sobre Israel, da editora Tabla, que eu recomendo muito, mas recomendo mais ainda que você, se não é ainda inscrito, se inscreva no ICL e possa ver como é que esse livro se transformou no curso aqui no ICL. Isso. Tem também um outro da editora Elefante, do Ilan Pappé aqui no Brasil. Estou tentando lembrar que é a história entre Israel e os palestinos. Ele é um autor, enfim, sensacional. Muito consagrado, exatamente. Então a gente traz aqui esses cursos novos e a gente segue aqui, vou pedir para a gente colocar as próximas novidades. Na semana que vem, então, quinta-feira, 23 de outubro, a gente tem o lançamento de um original aqui do ICL, o documentário Herzog, novo documentário, O Crime que Abalou a Ditadura, e também um episódio especial em podcast, Caso Herzog, A Foto e a Farsa. O lançamento é no mesmo dia, um às 7 horas da noite e outro às 8 horas da noite, então dá pra gente acompanhar essa estreia. Eu, inclusive, quero muito ouvir. Esse ano a gente teve o aniversário do Herzog, né, no ano de 2025. Então, a gente fala aqui sobre os 50 anos, na verdade, né, o aniversário, na verdade, do assassinato, né? Ele foi assassinado em 75, exatamente. Em outubro. Foi assassinado em outubro. 50 anos depois do assassinato, a gente traz aqui o documentário no ICL. Seguimos aqui. Não, ainda tem mais presente, calma aí. Tem mais presentes que a gente está trazendo aqui na tela. São novos documentários que estão entrando na plataforma. Vai para a Argentina, vai ficar disponível também no ICL+, ou ICL Plus. Esse, Rodrigo, a gente vai gostar, Democracia em Preto e Branco. Que é sobre a democracia corintiana. Sou santista, mas como sou um devoto do Dr. Sócrates e do Vladimir também, um cara que eu respeito e amo muito. Casão também. Aquele Zé Maria, aquele Zenon, só. E esse é um belo documentário. Que você vai dizer, um documentário sobre futebol, não gosto de futebol. Esqueça que é só futebol. É um documentário sobre política brasileira, sobre sociedade brasileira. É muito legal que esteja lá na plataforma, Chico, porque quem entra no ICL, você tem lá uma aba só dos documentários. Então você tem a aba dos cursos e você tem a aba dos documentários que a gente chama de ICL+. Então é isso.
documentários como esse da democracia em preto e branco, o da Argentina e outros que estão ali embaixo. Gabi, você quer citar ali a próxima guerra contra a China e outros documentários? Tem o 91%, que é a respeito do armamento nos Estados Unidos, tem o Morrer para Viver também, cuidados paliativos. Então tem muito documentário interessante entrando na nossa plataforma. Eu estou começando a ficar assim para trás, porque estão entrando documentários novos na plataforma, eu não consigo acompanhar. Tem muita coisa boa, de boa qualidade no nosso ICL+, que entra agora em outubro. Então, para você ficar de olho também, entra nesse pacote de presentes. Seguimos também porque amanhã, esse é um evento que a gente vai ter aqui ao vivo, também na esteira da estreia do nosso novo documentário, Vai para a Argentina, com o Edu Moreira. A gente tem amanhã uma discussão, continua, na verdade, vamos dizer assim, caindo por terra com toda a desinformação a respeito do governo Milei, principalmente na questão da economia, mas também da política. Então, são 5 influenciadores versus Milei, porque a gente está falando da política, ou da antipolítica, no caso, do Javier Milei. Então, os nossos convidados aqui para debater são Humberto Matos, a Martina Giovanetti, Luísa Pereira, Lauane Schultz e José Cobori. Você com certeza já ouviu falar deles, porque eles são, assim, muito, muito populares nas redes digitais. O William De Luca, nosso querido William De Luca, vai fazer a mediação junto com a Caroline Sardá, amanhã, 8 horas da noite, isso em todos os nossos canais, né? Então, você só continuar aqui nos assistindo, que a gente vai ter o nosso debate. E hoje, Rodrigo, eu vou deixar você falar desse, eu também estou muito interessada em assistir uma live exclusiva do peronismo ao neoliberalismo com o Rodrigo Viana. Não, junto com o professor, participantes. O professor Daniel Omar Pérez, que é um professor que dá aula no Brasil, na Unicamp, mas é argentino, né? É argentino de origem, então conhece muito do peronismo e da história argentina, com mediação do nosso querido Lindener Pareto. Hoje, 8 horas da noite, a gente vai fazer essa live, que é para quem já está inscrito na comunidade, Chico. Boa. Então fica assim, se você está nos acompanhando agora e fala, pô, mas eu não sou inscrito, se inscreva, um motivo a mais, então, para você se inscrever, você se inscreve e daí, dentro lá da comunidade do ICL, dos assinantes, né, como a gente diz, você pode acompanhar esta live, que não vai ser transmitida aqui no ICL Notícias, nos canais abertos do YouTube, mas só lá para dentro da comunidade. Isso acontece muito, são muitos conteúdos que vão sendo transmitidos para quem está inscrito lá, é um motivo a mais para você acompanhar. Nesse caso, nós vamos fazer um debate sobre o peronismo, as origens do peronismo e como é que o peronismo e o liberalismo argentino, que é uma tradição muito grande, que vem lá do século XIX, estão sempre em choque, e como é que isso, de alguma maneira, está aí agora exposto nesse debate em relação ao governo Milei, Gabi. Excelente, Rodrigo, com a nossa mediação do nosso querido Lindener Pareto, nosso professor aqui. Que é o coordenador, né? Um dos coordenadores aí do CEL. Não chore por mim, Argentina. Você pode até cantar ali, ou ouvir a Madonna cantando essa música. Vou evitar cantar para não espantar a nossa audiência. Então vem com a gente que hoje vai ter a live do Rodrigo Viana na nossa plataforma e também como é que você faz para assinar o plano vitalício e garantir o ICL para sempre. Tem menos de 500 vagas disponíveis. Você vai lá, né? Depois a gente vai colocar o link aqui para você, como é que você faz para entrar e virar o nosso assinante e ganhar os nossos pacotes de presentes exclusivos. Porque até agora eu estava falando de novidade, agora eu vou falar de presente que você ganha. Daí fica o famoso, o gerente endoidou e tá dando tudo de graça. No popular. Isso. Eu achei essa muito boa, essa bolsa térmica do ICL, porque, gente, adoro bolsa térmica, Gabi. Eu amo, pra carregar marmita, entendeu? Pra ir pra praia, levar coisinha pra praia. Isso. Você vai falar, é farofeiro, às vezes... Olha, eu aqui pensando na marmita, o Rodrigo tá pensando coisinha como a cerveja. Coisa assim. Vai viajar, às vezes vai de carro, às vezes, tá bom, pode não ser a praia, vai pro interior, precisa ter também uma sacola térmica. Adoro, tenho fixação por sacola térmica. Eu também adoro, Rodrigo. Aí tem o livro novo do Edu Moreira, É Só um Jogo. Também o do Gessé, esse vai autografado, hein, do Gessé Souza. Por que a esquerda morreu? E também um curso de aprofundamento com o Gessé, o nosso professor, que se chama O Brasil. E também o certificado, né, de membro vitalício que vem no nosso pacote de presentes. Então, nessa inscrição de plano vitalício, para a gente fechar toda essa ideia, gente, e lembrando que a gente tem só 500 vagas disponíveis para virar membro, né, ICLer vitalício nesse aniversário. Então, você garante acesso a tudo isso, né, a todas essas novidades, aos presentes também,
Aí a gente tem, são 12 vezes de 127, só que aí você não paga nunca mais, é só uma vez que você vai pagar. Quando você é assinante da plataforma do ICL, essa assinatura todo ano se tem que renova refazer. todo ano. É isso aí, Rodrigo. Então, você assina só uma vez e pronto, vai ficar com acesso para sempre. E quem já é nosso aluno também, por exemplo, tem interesse em assinar a nossa revista semanal eletrônica, que é a Liberta, que traz artigos, tem os fixos, tem professores convidados, né? Tem um tema semanal sempre relevante na nossa revista. Quem é nosso aluno também tem desconto para virar e-seller vitalício, né? Uma condição mais especial para quem for nosso assinante. Vai para 12 vezes de R$ 97. Então, é mais em conta do que o que eu falei antes. E aí, você, como é que faz, né, para fazer sua inscrição para o plano vitalício do ICL? Você aponta o QR Code aqui para a tela, para você que está me acompanhando na televisão, então aponta o celular aí para a tela, ou então vai em icln2.com.br e os presentes ali não estão ali por acaso, para você se lembrar que além das novidades, ainda tem os presentes que a gente está disponibilizando. É isso. Tem bastante coisa, né, Chico? Que coisa boa, não? E é por conta de tudo isso que estamos aqui, é o que mantém nosso jornalismo. Exatamente. Independente para valer. Todos os dias. É isso aí, ainda tem isso. Eu não falei do principal que nos mantém. Opa, estamos aqui. Todos os dias fazendo notícias no ICL Notícias. E a gente continua aqui falando, o nosso diretor Ricardo Gouveia, nosso editor falando, eu nunca imaginei que alguém pudesse ter obsessão por sacola térmica. Sacola térmica, cada doido com a sua mania. Não, ele gosta mesmo de bebida gelada. Eu gosto do que leva dentro da então, sacola térmica, na verdade é isso. Por conta disso, o amor dele pela sacolinha térmica. Excelente. Tem até uma prateleirinha em casa com algumas lá guardadas. Maravilhoso. Quem quiser mandar presente, aí já sabe. Mande sua sacola térmica. O Rodrigo Viana, ele está aceitando. É isso aí, a gente continua por aqui falando sobre assuntos internacionais, tem muita coisa importante acontecendo hoje. Mas antes eu vou dar boa noite para o nosso querido professor Leonardo Trevisan, desejando um feliz dia dos professores, né? Nosso professor que bom ter um professor aqui. Um dos professores mais queridos. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Obrigado aí boa pela noite, querido. Parabéns. Um dia mais tranquilo. Olha aqui, eu não estou nem na escola, estou em casa, mais tranquilo. Muda pouco, porque está sempre com um livro em volta, hein? Exatamente. A gente olhando assim, eu achei que estava no escritório da faculdade, onde ele dá a entrevista, porque tem os livros sempre por perto. É isso aí, professor. Isso. Mas a gente vai aprender com o professor Leonardo Trevisan. Sempre que ele vem aqui, a gente, né, acaba fervendo bastante. Vira aula, inevitavelmente vira aula. Perfeito, é isso mesmo, e a gente tem novidades. Todo dia a gente fala isso, a gente tem alguma política ou antipolítica, dependendo da perspectiva, vindo lá dos Estados Unidos. O Donald Trump assumiu hoje, professor, admitiu ter autorizado operações da CIA, que é né, a Agência Central de Inteligência, na Venezuela. Ele também disse que está estudando fazer ataques, né, realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas venezuelanos, pelo que está dizendo aqui informações que são do G1, o jornal The New York Times também fez uma publicação mais cedo, afirmando que essas ações autorizadas pela CIA podem incluir operações letais, entre aspas, operações letais, e os alvos poderiam ser Nicolás Maduro, integrantes também do governo venezuelano. Atenção nisso, o Trump disse que autorizou essas operações secretas porque a Venezuela tem enviado drogas e criminosos para os Estados Unidos. Mais uma vez, ataque aos imigrantes também, claro. Rodrigo, quando ele diz isso. E aí ele foi perguntado se agentes de inteligência teriam autoridade para eliminar o presidente da Venezuela e Trump preferiu não responder. E nessa hora ele ficou em silêncio. Professor, então, acho que assim, é gravíssima essa questão, mais essa que é colocada do governo do Donald Trump, né, professor? Sabe, tudo que a gente fala do presidente Trump, a gente precisa sempre ter uma cautela muito grande, porque tudo é imprevisível. Né? Amanhã ele pode acordar, Gabriela, e dizer que ele não falou nada disso e que a vida continua. Né? A gente precisa ter muita cautela com ele.
Né? Primeiro de tudo, né, porque uma autorização como essa seria autorização de assassinatos estatais. Né? Isso, né, parece que não pode, né? Parece que fica feio, né? E como é que ele avisa uma coisa dessa? Né? Por que ele avisa que a CIA está autorizada? Né? Mais cedo, o próprio New York Times, aí na digital, avisou que ele tinha deixado um avião B-52, que é um avião que pode até ter artilhamento nuclear, chegar a 200 quilômetros da costa venezuelana. 200 quilômetros para um B-52 não é nada, são segundos. Né? Então, por que isso? Né? Por que ele está fazendo tudo isso? Né? A gente não pode cravar que seja exatamente isso, né? Mas alguns fatos sugerem algumas explicações. Né? Primeira delas, óbvia, né? Trump precisa oferecer alguma coisa para a sua população, para o seu eleitorado mais radicalizado. Né? Mesmo o menos radicalizado, aquele mais generalizado, está caindo, Gabriel. Né? Ele está com 37% de aprovação, pesquisa situada desde New York Times, YouGov e a própria Marplan. 37% é o mais baixo índice em 50 anos para um governo no primeiro ano, para 9 meses de governo. Então, de alguma forma, ele precisa criar fatos. Né? Esse é um deles. Né? O episódio em torno de Gaza o que está acontecendo, as pessoas estão meio que percebendo que a situação, uma coisa é o domingo, outra coisa é a segunda-feira, né? Que uma coisa é o dia de festa, outra é a realidade, então são coisas diversas. Então ele precisa de mais algum apetite para esse eleitorado. Está conseguindo. Né? Se ele vai realmente bombardear a Venezuela, se ele vai realmente entrar com tropas na Venezuela, seria uma situação que ele negaria, Gabriela, aquilo que ele prometeu que no governo dele ele jamais iniciaria uma nova guerra, ele acabaria com a guerra que os outros fizeram. Né? Então, peraí. Né? O eleitorado dele tem essa situação e isto é. O que é que isso tudo conta? Né? Mas eu acho que o motivo real para ele mandar esses recados para o Maduro, né, tem a ver exatamente com aquilo que a Venezuela é sinônimo. Né? Venezuela é sinônimo de petróleo. Petróleo. É isso. Né? E uma semana antes dele colocar aqueles navios, aqueles 3 primeiros navios, lembra aqueles 2 cruzadores? Sim. Nós falamos dele aqui, né, Rodrigo? Praticamente no Mar do Caribe. Uma semana antes, ele tinha assinado, Trump, uma autorização para que a Chevron, a maior petrolífera venezuelana, voltasse a fazer negócios com o Maduro, dizendo que não seriam sancionados, nem até sanção para ele. Maior petroleira dos Estados Unidos, Chevron. Os Estados Unidos, Rodrigo. Né? Aí você vai me perguntar por que ele fez isso? Porque a Chevron bateu na porta dele e disse o seguinte, escuta, quando o Biden, lá aquele acordo de Barbados, eu fui na história aqui e fiz vários investimentos lá. A Chevron estava de olho em Essequiba, a Chevron estava de olho com um fato real, né? A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é ponto pacífico. Ela é maior do que a da Arábia Saudita. Né? Então, quando se olha para isso, o que a Chevron estava fazendo lá? Ela queria fazer valer os investimentos que ela fez e queria comprar petróleo mais barato. Né? É isto. Né? Para ela equilibrar, inclusive, a oferta dentro dos Estados Unidos. Quando você olha para esse quadro, você entende por que autorizou. Vocês podem imaginar a turma do Marco Rubio, quando eles ficaram sabendo que o próprio presidente tinha sancionado a anti-sanção para a Chevron? Né? Ficaram bravos. Né? Ele precisava dar um carinhozinho nesse pessoal. Né? O carinhozinho é esse todo que a gente está vendo. Colocou os aviões, etc. Dizer que um B-52 ou um submarino nuclear vai caçar a lancha de narcotraficante é brincadeira de criança. Né? Ninguém acredita numa coisa dessa. 2,
todos os analistas internacionais, sem nenhuma exceção, reconhecem o mesmo ponto. A Venezuela não é rota de narcotraficante para... Não é. Até pela posição geográfica, por uma série de razões, não é rota. Não interessa. Então não tem sentido. É claro que você falou a palavra narcotraficante, fica tudo perdoado, porque eu estou fazendo uma coisa santa. Ninguém quer o tráfico, mas escuta, eles não são onipresentes. Eles não estão na Venezuela. Né? Então a gente precisa juntar essas coisas para entender qual é o show que ele está dando hoje. De qualquer maneira, professor, é a principal manchete hoje a Gabi já citou aqui, New York Times, está na capa do New York Times. Exatamente. É manchete nos principais sites aqui do Brasil também, então é algo que está fervendo, nos Estados Unidos, tudo fervendo. Rodrigo, como se por acaso a Venezuela fosse bombardeada amanhã. As coisas não é. Sim. Segundo ponto, que eu acho que a gente precisa ter clareza disso, né? O quanto que esse aviso, essas coisas todas, mantém o Maduro no poder. Isso fortalece o Maduro, não enfraquece, não sejamos ingênuos. É verdade. Porque ele arruma uma causa. Aliás, hoje ele já liberou na principal, não tem outro nome, favela de Caracas, Apetara, né? Ele liberou uma quantidade enorme de adesões a milícias e... Exato. O Maduro tem um calcanhar de Aquiles. O Maduro é mordido pelo Diosdado Cabello. A gente que é o ministro do interior, que nunca foi, né, que é o lugar dele. Então, de alguma forma, porque a gente tem que entender o seguinte sobre a Venezuela. Né? A Venezuela é muito parecida com o Egito. Não tem muita diferença. O que aconteceu na Venezuela? Os militares venezuelanos se transformaram em sócios, primeiro das estatais e agora das empresas privadas. O Washington Post fez uma matéria impressionante sobre a forma que talvez não tenha nenhuma grande empresa na Venezuela que não tenha um ou mais militares no seu conselho de administração. Exato. Os militares são sócios, tanto das estatais, e é claro, a PDVSA já é dirigida por generais. Aliás, uma das razões por terem problemas, e não eram técnicos. Então, quando a gente olha para esse quadro, né, precisa entender que essas ameaças, elas têm um outro lado dentro. Qual é o pior dos aspectos, Rodrigo? Né? Se ela se consumar, isso é muito ruim para a América Latina inteira. Né? Você voltar no tempo, mais de 50 anos, para os ataques, para o tempo, a lá estilo golpe no Brasil, todo mundo lembra do Brother Sun, a lá estilo golpe no Chile, lembra do golpe do Chile? Quanto a... Né? A América Latina não precisa mais disso. Né? Então eu acho que de alguma forma isso seria muito ruim para a América Latina como um todo. Né? Eu tenho a desconfiança, Rodrigo, que nem o Milei, ele não vai falar, mas a diplomacia argentina não quer um ataque desse. É verdade. Porque ela não sabe onde ele para. Uhum. Né? Porque todo mundo sabe como é que uma guerra começa. Uhum. Isso aí é lá desde o Egito, não sabe como é que ela acaba. Né? Então, de alguma forma, põe todo mundo as barbas de molho. Para o Brasil, seria uma péssima notícia. Até mesmo pelo fluxo de imigrantes que iria aumentar muito. Então, de algum quadro disso tudo, nós temos que saber uma frase concreta. Trump está de novo nas manchetes, Rodrigo. De novo ele fez assunto. Se Gaza acabou, ou as pessoas começaram a tomar consciência sobre Gaza, troca o disco. Né? E nós vamos falar disso e, de alguma forma, fica interessante, porque quem começou tudo isso foi ele mesmo, ao dar a isenção para a Chevron. É muito interessante. Ele, de fato, ele de mídia entende. Nós podemos brigar o que nós quisermos, mas de mídia ele entende. Excelente. O professor sempre vai mais a fundo, né, do que as manchetes. Quero muito agradecer aqui a sua participação, professor, especialmente num dia como hoje. É muito bom ter o senhor aqui do nosso lado no N2. Um grande abraço, feliz dia dos professores mais uma vez. Eu que agradeço a boa conversa. Chico, um abraço para vocês.
Rodrigo, um abraço para todos. Um abraço, boa noite querido. a todos, meus caros. Um abração, amigo. Um abração. Até mais. Até mais. O Trump que dobrou o preço pela cabeça do Maduro, né? Está também nessa Isso. matéria do New York Times. Mas, professor, saiu de 25 milhões para 50 milhões a cabeça do homem, acusando de ser o chefe daquele cartel lá do... Cartel dos sóis, né? Dos sóis, é. Mas é bom que o professor fez a observação, né? O Trump está querendo aí o Nobel da Paz e ao mesmo tempo vai começar uma guerra. Agora não faz muito sentido. Agora, o que faz sentido é a Maria Corina ter sido nomeada para ganhar. É no mesmo pacote, né? É o mesmo pacote do ataque à Venezuela, mas acho que nós vamos mudar de assunto agora. Vou comunicar a vocês. Parece que não é só a nossa audiência que vai ter presente, hein? Que é isso? Que invasão é essa? Invasão boa. Estamos falando de guerra, vem a paz, vem o amor. Em vez do Trump invadir a Venezuela, a nossa equipe está entrando aqui. Que beleza! A nossa equipe entra aqui para comemorar. Cinquinho. Obrigado. Tá faltando só acender a vela, mas de resto... Conseguiram. Vamos lá. Pô, mas tá queimando, hein? Queimando o dedo ao vivo aqui, hein, gente? Eu não, vou ajudar hein? também. Eu ia ajudar, mas tá queimando. Todo mundo vai ajudar. O direito a moranguinho do amor aí, cara. Mais uma, pelo menos mais uma. Aê, mais uma. Aê. Cantando parabéns pra nossa série. Felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos anos mais, viva! Que veio muitos anos de CL, de CL Notícias. Obrigado. Obrigada, Eu, pelo menos, fui surpreendido. No Não sei se a Gabi estava sabendo. da... O Ricardo, que é o nosso diretor aqui de camiseta vermelha... Alguém vai ter que assoprar Não nela. avisou nada, né, Ricardo? Ó, então pronto. assopra. Muito bom. Ô, garota, agora você... Pô, tem mais. Agora você... Olha a bolsa do... Eu aceito. Também. Aqui, olha aí, veio a bolsa térmica. Cuidado, hein, que o Rodrigo... Eu vou levar para casa. O Rodrigo vai passar a mão aí na nossa bolsa térmica. Aqui são os livros que você ganha se assinar agora, né? Virar ICL Vitalício, assinando o ICL Vitalício. É o livro do Edu, o livro do Gessé Souza. O do Gessé é autografado. Autografado. O Edu não vai poder autografar porque ele está na China, né? Como algumas pessoas sabem. Só na volta, só na volta. Quem sabe. E aqui a bolsa térmica, além de um certificado de membro vitalício. Deixa eu tirar aqui da frente, pronto. Tá aqui, ó. Então, são os presentes para você nesses 5 anos. Ô, Gabi, nós vamos comer o bolo depois, né? Para não fazer aquele esparrama aqui, né? Muito junto bem. com a nossa equipe, né? Isso. Que, aliás, um beijo para nossa maravilhosa equipe. Uma parte só que entrou aqui, né, gente? Senão o programa sai do ar. Não cabe aqui. E a vela não apaga nunca. A Gabi, vai, pronto. Aí sim. Um beijo para toda essa equipe que faz o ICL, né? Muita gente trabalhando para que a gente chegue aqui e dê o recado aqui no final, Gabi. É isso, gente. Então, oferecer esse bolo para nossa equipe, para toda a nossa audiência também, que nos acompanha nessa quinta-feira, dia de aniversário do ICL. A gente comemora mais esse ano com você e reforçando que você vai lá em icln2.com.br para assinar o ICL Vitalício e ficar com a gente para sempre, porque não tem jeito. É isso aí. Por favor. E hoje à noite, quem está aqui nos acompanhando, hoje, 8 da noite... Eu estou em dose dupla ali com o Lindener Pareto, com o professor convidados, para falar sobre a Argentina, o peronismo e o neoliberalismo na Argentina, só para quem já é assinante do ICL. Então, se você é assinante, nos acompanhe. 8 da noite. É isso aí. Rodrigo Viana e o professor Daniel Omar Pérez. Exatamente. Vão ser os convidados para falar de peronismo ao neoliberalismo. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Opa! Rodrigo Viana, vamos comer o bolo. Dia especial, vamos comer o bolo para ir para casa. É isso. Não tem aquela famosa, o Rua Rá, Eduardo Moreira, eu vou comer seu bolo. Exatamente. É isso. Essa vai ter que ir pro prensadão. Alô, galera das redes. Já peguem essa pro prensadão. Um beijo, Edu, aí nas muralhas da China. Um beijo pro nosso Edu, pra Ju Baroni também, que tá lá na China. E pra nossa equipe, pra você que nos acompanha. Sempre, sempre muito grata a todos vocês. Gente, uma boa noite. Amanhã a gente tá de volta. E fica de olho que agora tem provocação histórica. Não saia daí que o professor Lindener Pareto começa agora uma entrevista com Daniel Cara, que é um craque. Falamos de professor? Sua educação. Educação na área. Perfeito. Vamos nessa. Até amanhã, pessoal.
Vamos falar sobre Javier Milei? No dia 16 de outubro, o ICL vai reunir 5 grandes influenciadores para discutir ao vivo as ideias do economista que virou símbolo da extrema-direita mundial. Cada um de nós vai comentar um trecho do documentário Vai pra Argentina, Carajo, e mostrar o que realmente está por trás deste fenômeno que promete salvar a Argentina, mas pode repetir os erros que já custaram caro ao povo latino-americano. Vai ser um debate intenso, com diferentes visões, provocações e muita análise crítica. E o melhor, totalmente gratuito e online. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.